Quando muitas vezes a gente utiliza a força para fazer a criança ela perde esse processo de aprendizado do por que realmente eu preciso fazer, por que é importante eu fazer, como eu posso fazer de uma forma diferente. Então existe uma armadilha muito sutil que muitas vezes a gente não percebe, de que a criança ela não passa pelo processo de aprendizado do sair do que eu quero fazer, da minha zona de conforto, do meu desejo, do meu eu, para o que eu realmente preciso fazer. Quando, por exemplo, você simplesmente pega a criança à força e leva ela para escovar os dentes, porque ela precisa escovar o dente, a criança ela não está entendendo o quão é bom ficar com a boca limpa, o quão é bom ter ali os seus dentes saudáveis, o quão é bom ter a sensação de boca limpa, cheirosa, gostosa. Ele não entendeu esse processo, ele só está ali fazendo porque tem alguém ordenando para que seja feito. E nesse processo, dessa postura que muitas vezes a gente assume, a gente deixa de que a criança aprenda habilidades importantes, como, por exemplo, a responsabilidade, do porquê ela deve fazer, do porquê precisa ser feito. E até mesmo da autonomia dela. Eu posso fazer por mim mesma. Eu posso ter a decisão de ir lá e fazer, porque eu sei o quanto isso é bom, eu sei o quanto isso é importante para eu fazer. Então, essa armadilha, mãe, eu quero que você entenda. E quando você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida, no seu dia a dia com o filho. Porque você vai tirar, né, esse espaço, muitas vezes, da postura de general, de fazer a criança fazer, e vai começar então a dar espaço para você aprender novas estratégias. Porque o que eu percebo, né, na maioria dos pais que eu atendo, das mães que eu converso, é que essa postura de general é uma postura realmente muito comum. Porque muitos pais, muitas mães acreditam que para a criança obedecer, para a criança colaborar, ela precisa ser rígida, ela precisa ser firme, muitas vezes até grossa com a criança. Porque é assim que a criança entende. Mas eu vou te trazer aqui uma clareza do porquê que muitos ainda têm essa sensação de que é necessário essa postura, de que é necessário que o pai assuma essa postura rígida, firme e pouco amorosa com a criança no momento da disciplina. A primeira questão que eu quero abordar com você é por uma questão cultural, tá? A gente vê que essa postura, né, de general, de fazer a criança fazer a força, é uma postura que nós vimos nos nossos pais, que nós vimos nos nossos avós, nos nossos bisavós. Então, vem de uma cultura onde a infância ela era negada, ela era negligenciada. Vem de uma cultura, quando a gente vai decorrendo a história nos séculos passados, a gente vai observando que a infância era completamente negada, negligenciada, desrespeitada, não havia censura ali nenhuma para o indivíduo ali na sua infância. Então a gente vem de uma cultura de séculos e séculos passados, onde se podia e era permitido e natural colocar força sobre uma criança e estava tudo bem naquela época. Então, isso ainda respinga muito em nós, por uma questão cultural. Então, a gente vê muito no século passado, por exemplo, métodos de disciplina, né, que faziam com que a criança fosse obediente, colaborasse, que negligenciavam totalmente o aspecto emocional da criança, né? Muito pelo contrário, acreditavam-se, né, que se utilizasse algum método mais afetuoso, um método que oferecesse apoio emocional para aquela criança, essa criança poderia ficar mimada, poderia ficar uma criança fraca ou até mesmo dominar os pais. Porque existia, né, uma percepção sobre a criança de que a criança era um ser manipulativo, que manipulava os pais por meio de seus comportamentos. E hoje nós sabemos que esses comportamentos manipulativos são comportamentos por imaturidade cerebral, né? Então a ciência já comprova isso e já joga por terra todos esses métodos ultrapassados. Só que a gente percebe, né, que esses métodos que são ultrapassados, eles ainda existem em muitos lares e até mesmo em escolas. A gente percebe, né, em muitos lares ainda castigos físicos, disciplina verbal, muitas vezes agressiva, né, de xingamentos, de palavras duras com a criança.
E quando eu falo palavras duras com a criança, são palavras que talvez nós não teríamos coragem de falar com um adulto. Coragem de se referir com uma outra pessoa, mas com a criança tá tudo bem, né? Muitas vezes tá tudo bem chamar uma criança de burra, de desastrada, de terrível, mas se eu falo isso com outro adulto, é desrespeitoso, né? Então a gente vem de uma cultura onde naturalizou por muito tempo o desrespeito com a criança. E a gente vê até hoje barbaridades, né? Em escolas onde crianças são amarradas, tudo para controlar o comportamento e fazer com que essa criança colabore e seja obediente. Tudo isso por quê, gente? Porque ainda existem pais, existem profissionais que utilizam de métodos que são totalmente ultrapassados. Métodos que negligenciam os aspectos emocionais dessa criança. E eu sei, mãe, que se você que está me assistindo aqui hoje, você está se identificando com alguma dessas questões, eu quero te convidar a não se sentir culpada, mãe. Não se sinta culpada por isso, tá? Eu convido você a tirar o sentimento de culpa e trocar pela autorresponsabilidade. De saber e de entender que você é capaz e pode fazer diferente. E assim como o seu filho talvez está vivenciando situações assim hoje com você, você também vivenciou com o seu pai vivenciou do seu avô, o seu avô vivenciou do seu bisavô, e isso vem de uma cultura que foi naturalizado o desrespeito às crianças, né? Só que hoje, em pleno século XXI, já existem leis, já existem, né, a ciência, a neurociência, que comprove, né, que todos esses métodos são prejudiciais. Então, se você realmente quer, mãe, ser uma mãe mais amorosa, você precisa aprender novas estratégias.